Pessoal, hoje a gente vai trabalhar desenvolvimento sustentável, tá? Quando a gente viu a questão do processo de globalização, tá? É bem interessante quando a gente fala sobre desenvolvimento sustentável, porque nesse processo de globalização, cada vez mais a gente tem poluído, a gente tem degradado o meio ambiente e nossas ações, elas têm consequência, tá? Então, justamente com o passar do tempo, né, com os estudos voltados para as questões ambientais, justamente houve, né, justamente o objetivo de diminuir, né, essas alterações que nós temos causado sobre o meio ambiente. Então, a gente vai ver aí, ó, conforme a definição da ONU, tá, de 83, desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Existem ações nossas que podem contribuir negativamente com as gerações futuras. Então, quando a gente cria, né, mecanismos para diminuir, tá? Para diminuir essa capacidade de comprometimento com o meio ambiente, aí a gente está justamente contribuindo para a diminuição desses problemas. Aí, dentro desse processo todo, inclusive para gerações futuras, né? Muita gente, né, dentro dessas relações a gente vê, não é problema meu, né? Quando a gente transforma, a transformação, né, que foi passando foi, ó, primeiro não é problema meu, em transformação vamos reduzir filantropia a fim de compensar o impacto e além das leis, né, e normas exigidas, vamos transformar e vamos pensar, né, no impacto zero, incorpora em estratégia da empresa. Aí depois, rede de impacto positivo, vendendo soluções para os problemas mundiais. Então, todo esse problema, né, foi, com o passar do tempo, um processo de evolução histórica, né, da sustentabilidade e da responsabilidade social corporativa. Porque a gente sabe que as empresas elas influenciam muito, né, nessa dinâmica ambiental, nessa poluição, nessa degradação. Diante desse contexto, a gente tem o paradoxo, né, de Jevons, né, uma gravura aí de George Wilker, sou bom de inglês, pessoal, né, das primeiras minas, né, de carvão a modernas plataformas de exploração de petróleo, o salto tecnológico foi enorme. Isso não significa que o impacto ambiental tenha diminuído. Na verdade, né, cada vez mais tem aumentado. E aí, pessoal, certo? E aí a gente tem o paradoxo de Jevons, justamente que ele, né, comenta que é justamente que quanto mais a gente evolui industrialmente, tecnologicamente, a tendência é cada vez mais, né, aumentar a degradação ou utilização desse recurso natural para a produção, que vai, com o passar do tempo, degradar ou poluir mais ainda. Então aí a gente tem um exemplo aí de uma plataforma de petróleo, né, no Lago Maracaíba, né, na Venezuela. E cada vez mais esses recursos sendo utilizados, a gente vai prejudicar cada vez mais o meio ambiente. Então, de acordo com o uso das tecnologias, o avanço tecnológico. Isso tem a ver com o paradoxo aí de Jevons. Então, os limites de crescimento, né? O que é que a gente pode trazer? Dentro do conceito, né, justamente ligado a essa questão voltada para o meio ambiente, na década de 1971, houve uma reunião do Clube de Roma, né, no relatório Os Limites do Crescimento. O que é que a gente pode fazer nesses limites? Tá? A Terra poderia entrar em colapso com o crescimento exagerado da população e da produção. Para evitar o desastre, seria necessário gerenciar globalmente a expansão populacional.
a economia e a exploração de recursos naturais, né? Então, gerenciar todas essas ações, né, das empresas, do processo de globalização, do crescimento econômico. Então, isso era que estava colocando como um limite. Tá? Então, em 1986, na Comissão de Brundtland, convocada pela ONU, produziu-se um documento intitulado Nosso Futuro Comum, que difundiu os conceitos de biodiversidade e desenvolvimento sustentável, né? Então, justamente essas reuniões foram importantes, né, para justamente se começar a se discutir em ações, tá, para diminuir a degradação ambiental, né, os problemas ambientais. Diante disso também a gente tem a ECO 92 e a Agenda 21, né? A ECO 92, né, que foi uma conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, né? Cúpula da Terra, o ECO 92, que foi importante para essa discussão sobre desenvolvimento sustentável, e a Agenda 21, documentado, elaborado nessa conferência, consagrou o conceito de desenvolvimento sustentável e reconheceu a necessidade de os países em desenvolvimento receberem apoio financeiro e tecnológico para avançarem, né, nessa direção. Quer dizer, tem que contribuir de certa forma, né? E como a gente, principalmente nos países, né, em desenvolvimento, necessitavam dessa ajuda, né, nesse avanço. Essas negociações foram prejudicadas pela resistência dos Estados Unidos, na época, né, sob a presidência de George Bush, em fixar limites para as emissões de gases de efeito estufa, né? Então existe também uma briga política aí de crescimento econômico, né? Então, ao mesmo tempo que se cresce, alguns questionam esse crescimento econômico. Então fica aquela briga, né, que é bem interessante a gente se colocar também, principalmente com os Estados Unidos, né, que é um dos países que mais polui, que mais degrada o meio ambiente, polui, certo? Aí a gente teve o Protocolo de Kyoto, que foi um compromisso mais rígido na limitação das emissões de gases do efeito estufa, tá? Os Estados Unidos se opuseram, né, a esse protocolo, sempre os Estados Unidos se colocando contra. Deveria ser assinado por 55% dos países, que juntos produzem 55% das emissões. Tal marca foi alcançada no fim de 2004, quando a Federação Russa ratificou o documento, que passou a vigorar em 16 de fevereiro de 2005. Então, os efeitos da poluição, isso eu já comentei até em aula, que é justamente a própria população sofrendo, né, já usando máscara, sem ter pandemia, às vezes até com pandemia sim, né, pandemia não, né, a pandemia agora, atual, não, né, mas no caso com doenças, né, presentes na região, né, mas não a pandemia agora, a pandemia é diferente. Mas a gente já tinha a população andando de máscara, né? A poluição, né, em alguns países, como por exemplo na China, tá? A gente pode citar. Aí, ó, a Revolução.com. De início, acreditou-se que se o aumento explosivo do uso de computadores pessoais e de outros dispositivos eletrônicos informatizados contribuiria para a proteção do meio ambiente. Aí sim, aí será que vai contribuir? Mas computadores, laptops, celulares, iPhones, tal, precisam de matérias-primas e energia para serem produzidos, comercializados e operacionalizados. Quer dizer, a gente necessita de recursos naturais, né, para poder depois produzir isso aqui, né? Então, seu descarte cada vez mais rápido devido à inovação tecnológica desenfreada gera quantidades colossais de lixo, né? E isso é um dos problemas que a gente observa, né, nesse embargo aí. Diante desse contexto, gente, essa é um ponto muito forte, né? Agora mesmo na pandemia a gente está vendo, né, computadores. Eu mesmo tive problema com o meu computador, mandei ajeitar, o cara
fez uma besteira lá, acabou com o meu computador, ainda perdi o HD com todas as informações que eu tinha presente em aula, etc. Fiquei arretado, mas deixa pra lá. Aí comprei um, mas que não tinha a mesma qualidade e que atrapalhou no meu trabalho de home office. Complicado, né? Fazer o quê? Então, fiquei pedindo o computador emprestado. Por quê? A média dos computadores hoje, antes da pandemia, a gente com 1.200, 1.600, 2.000 reais a gente comprava um computador considerado, entre aspas, bom. Hoje, gente, os computadores que eram 1.600, 2.000 reais estão por 3, 4, 5, 6 mil. Devido também à questão do home office, né? Então, muita gente procurando, eles aumentaram, subiram. E eu quero saber de pandemia. Pandemia, cadê a pandemia? Para eles não existiu, existiu grandes lucros, tá? Aí, ó, isso aqui é um exemplo, tá? De um lixão lá em Pequim. A quantidade de lixo, isso aí vai para onde? O que é que vai fazer com isso aí? Se for jogado no lixo natural, vai vir problema sério, tá? Então, uma nova perspectiva, né? Paradigma amplamente dominante nos dias de hoje. Ó, reducionista, mecanicista, tecnocrata, né? A gente vai ver que é mais analítica, baseada apenas nas relações puramente lineares de causa e efeito. Natureza entendida como uma coleção fragmentada de objetos. Seres humanos e ecossistemas separados em uma relação de dominação dos segundos pelos primeiros, separação entre fatores objetivos e subjetivos, e o paradigma necessário para que haja o amanhã, né? O que é que a gente pensa hoje, ó, a relação aqui, ó, hoje, o que se pensa muito hoje, e o que a gente pode fazer pensando no amanhã. É o que? É complexo, é holístico, é democrata, sintético, baseado também em relações não lineares de causa e efeito, natureza, entendida como um conjunto integrado de sistemas, seres humanos inseparáveis dos ecossistemas, em uma relação de respeito e sinergia, né? Interação entre fatores objetivos e subjetivos. Então, são esses fatores, né, que a gente tem que pensar, né, justamente para que o amanhã das futuras gerações seja mais rico e seja produtivo e seja interessante, né, para a própria saúde da população. Aí a gente vê, e dentro desse contexto a gente acaba, tá certo, nossa aula. Quero mandar um abraço para vocês, se Deus quiser o cantante vamos estar juntos. Se cuidem aí, tá bom? Tchau, tchau. E eu vou resolver hoje a questão do material, do que a gente vai trabalhar, tá? Na nossa aula. Eu não tenho o grupo de vocês. Eu vou ter que ver lá, passar para a Dona Fátima e a gente vai resolver, tá bom? Beleza? Tchau, tchau, gente. Um abraço, se cuidem.